Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Esta é a última aula do curso de Introdução à Linguagem C. Nesta aula, vamos continuar abordando estruturas de repetição, mais especificamente do while. Estrutura de repetição do while. Na aula passada, aprendemos a usar o comando while e como montar a sua sintaxe no código. Nesta aula, vamos aprender sua variação, que é a estrutura do while. Vídeos exemplos a seguir. A estrutura de repetição while, revendo a aula 11. Quando usamos o while, devemos construir uma sintaxe no sentido de que, enquanto isso não ocorre, faça isso. Por isso, é possível estabelecer uma condição a ser respeitada, como ocorreu no caso do exercício 2 da aula 11. Atenção! Se a condição é respeitada de início, o programa se encerra sem executar o comando que está dentro do laço de repetição while. Vide a tela. Neste exemplo, definimos o valor de x, aqui no caso como 0. E depois vamos dizer ao programa que, enquanto x for menor que 10, acrescente a variável x mais 1, na forma do comando x mais mais. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, note que o laço de repetição while fez o seu programa contar de 0 até 10, assim como nós o programamos. Como este é um conteúdo que estamos revendo da aula 11, você já sabe fazer este comando. Vamos agora mudar a sintaxe e usar então a estrutura do while. Preste atenção nas diferenças. A estrutura de repetição do while, exercício 1. Neste modelo, vamos usar o mesmo código do exercício 1 da aula 11, aula do while. O do while é uma variação do while. A sintaxe funciona no sentido de que faça isso enquanto isso não ocorre. Atenção! Mesmo quando a condição é respeitada de início, o programa tenta acionar o comando que está dentro do laço de repetição, até chegar na condição que se encontra no final da estrutura x diferente de 1. Vide a tela. Quando usamos o do, a instrução while vai para depois da chave, onde são inseridos os comandos. Neste exercício, pedimos para o usuário digitar qualquer valor, só que se ele apertar o 1, o programa encerra. Porque, enquanto o x for diferente de 1, o laço de repetição vai se repetir. Quando usamos a estrutura while, se a condição x for igual a 1, o programa será encerrado, porque o laço só funciona, ou seja, o laço só se repete quando x é diferente de 1. Aqui o programa roda pelo menos uma vez o comando que você colocou dentro do laço, diferente do while. Executando então o exercício 1. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, o resultado será este. Note que testei vários valores antes de apertar o 1. Testei o 7, testei o 89, testei o 9000. Enquanto eu não apertar o valor 1, o programa vai se repetir.
Este programa irá funcionar exatamente igual ao anterior, quando usamos somente o comando while. Quando digitado 1, o programa se encerra, da mesma forma que o programa anterior. Se o do while e o while são iguais, por que devo usar então um ou outro? No while, para a execução do laço de repetição, a condição é analisada logo de início. Se a condição for atendida, o laço não é acionado, o resto do comando não é executado. No do while, o funcionamento é quase o mesmo, porém, a diferença é que teremos os comandos executados ao menos uma única vez, até chegar na condição que fica no final da estrutura. Então, faz sentido usar o do while? Na prática, é possível sempre usar o while no lugar do while. Porém, ele não é inútil. O comando ajuda a estruturar e melhorar a manutenibilidade de seu programa. Programadores experientes o usam para agrupar comandos, como um bloco com vários ifs, por exemplo. Mas isso é conteúdo para ser abordado nas aulas avançadas de programação em C. Fim da 12ª aula. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo e fique atento ao canal para as novas aulas.